Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje funções trigonométricas inversas. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Papel e caneta na mão. Introdução. Nós aprenderemos hoje a inversa de três funções que vocês já conhecem, que são a função seno, a função cosseno e a função tangente. A inversa da função seno é a função arcosseno, a inversa da função cosseno é a função arco-cosseno e, finalmente, a inversa da tangente é a função arco-tangente. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto, nós faremos uma breve revisão de alguns conceitos que são necessários para o pleno entendimento, que são as funções bijetoras. Na verdade, a gente vai ver o reconhecimento gráfico de uma função bijetora. Novamente, vamos ver o reconhecimento gráfico, só que de uma função inversa. E entendendo esses dois conceitos, que são o de função bijetora e o de função inversa, além de mais alguns outros conceitos que a gente vai aprender, vai ficar muito mais fácil o entendimento das funções trigonométricas inversas. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora da função bijetora. Galera, para que uma função admita inversa, ela tem que ser bijetora. Na verdade, não, mas é importante que você compreenda isso por enquanto. Para que a função admita a inversa, ela deve ser bijetora, ou, pelo menos, a função deve ter uma restrição de domínio de forma que ela seja bijetora. Como nós já vimos, uma função bijetora pode ser muito facilmente identificada, como basta que a gente faça uma série de retas horizontais, ou seja, paralelas ao eixo x, de forma que a gente intercepte a curva da função. Mas né, isso aqui é uma reta, não é uma curva. Tudo bem, é verdade que é uma reta, só que classicamente, qualquer representação no plano cartesiano a gente pode chamar genericamente de curva. Então aqui nós temos uma curva, aqui nós temos uma outra curva, beleza? O que nós temos realmente que prestar atenção é o seguinte: respeitando-se o domínio e a imagem por qual a função é definida, se nós traçarmos uma série de retas horizontais, ou seja, paralelas ao eixo x, nós devemos ter apenas um intercepto na nossa curva para que a função admita inversa, ou seja, para que a nossa função seja bijetora. A gente percebe que isso não ocorre aqui. Olha o que acontece. Nós temos que algumas dessas retas que são paralelas ao eixo x interceptam esta função, esta curva, em mais de um ponto. Por exemplo, aqui e aqui. Consequentemente, esta função não é bijetora. E se ela não é bijetora, ela não admite inversa. Guarda isso porque é extremamente importante. Então, para que nós tenhamos uma função que admita inversa, essa função deve ser bijetora, que é o que eu quero que você guarde agora, ou depois nós vamos ver um outro caso, né, da função com domínio restrito, que nesse caso ela também pode se comportar como uma função bijetora. Então vamos lá. Outra coisa importantíssima é a revisão que a gente vai fazer agora a respeito da bissetriz dos quadrantes ímpares. NERC, o que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? A bissetriz dos quadrantes ímpares nada mais é do que a reta y igual a x. Essa reta em verde aqui representada para vocês. Qual que é a importância dessa reta? Galera, essa reta serve como espelho, ou seja, quando nós temos uma função e a sua inversa, elas são simétricas em relação a essa reta, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso significa que se eu quiser obter o gráfico da inversa desta função rosinha, basta que eu espelhe essa função em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares para obter a inversa gráfica desta função. É essencial que a gente saiba disso, porque a construção do gráfico da inversa fica muito mais simples através do espelhamento da função original do que se a gente fizer a construção ponto a ponto. Outra coisa importante, pessoal, presta o máximo de atenção. Nós já vimos duas coisas importantes, que para haver inversa, a função precisa ser bijetora, e que uma função e a sua inversa são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares.
né? Aqui está escrito simétricos, na verdade, né? Concordância de gênero simétricas. Então, olha só, pessoal. Essa primeira afirmação não é totalmente verdadeira. É uma afirmação introdutória para quem está começando a estudar função. Inclusive, eu mesmo confesso que eu já falei isso para vocês várias vezes. Olha, galera, para que a função seja inversa tem que ser bijetora. Isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, se nós restringirmos o domínio e a imagem de uma função, pode ocorrer que esse trecho restrito seja uma função invertível, mesmo que a função em si não seja bijetora. É o que a gente vai ver nesse quadro. Olha só, a gente vai ver o gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado. Vocês estão acostumados a fazer o gráfico dessa função considerando o conjunto de partida reais e o conjunto de chegada reais, ou seja, x real e y real. Mas, se nós fizermos uma restrição de forma que o x seja positivo e o y seja positivo, nós vamos obter esta outra curva. Perceba, a curva original era essa, né? F de reais em reais. Nós estamos considerando todos os valores reais de x e estamos considerando todos os valores reais de y para a construção dessa função. De maneira mais formal, o domínio da função é reais, o contradomínio da função também é reais. E se nós fizermos isso, o gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado vai ter esta forma, uma parábola típica. E a gente sabe que se a gente traçar paralelas ao eixo x, algumas dessas paralelas vão interceptar o gráfico em mais de um ponto. Consequentemente, esta função não é uma função bijetora. E se não é uma função bijetora, ela não é invertível. Considerando apenas o trecho positivo, que é representado por essa curva em verde, eu quero que vocês percebam que esse trecho agora é uma função invertível. E esse tipo de conceito é importantíssimo porque é a partir dele que a gente vai definir as funções trigonométricas inversas. Olha só. Galera, a gente bem sabe, deixa eu avançar um pouquinho. Só um minutinho. Pronto. Aqui nós temos a função seno de x padrão. A função seno de x padrão, ela não é invertível. Por quê? Porque ela não é bijetora. Se você fizer um conjunto de retas paralelas ao eixo x, você vai verificar facilmente que várias dessas retas interceptam o gráfico em infinitos pontos, porque a função é cíclica. Consequentemente, eu não teria como, a princípio, criar a inversa da função seno de x. Como é que isso é possível? Simples, eu faço uma restrição do domínio da função. Então, olha só, a priori, nenhuma das funções clássicas, seno, cosseno ou tangente, seria invertível, porque são funções cíclicas, né, periódicas. No entanto, a gente pode restringir o domínio dessas funções de forma a obter um trecho que é invertível. Pronto, se você entendeu isso, você entendeu a essência das funções trigonométricas inversas. É muito fácil. Agora, pessoal, eu queria falar um pouco sobre a questão da nomenclatura. f de x é igual a arco cosseno de x. Como é que a gente lê isso de uma forma mais intuitiva? A gente lê dessa forma. F de x corresponde ao arco cujo cosseno vale x. Se você ler dessa forma, f de x é igual ao arco cujo cosseno vale x, fica muito mais intuitivo, muito mais fácil, inclusive de você resolver os exercícios relacionados a esse conceito. Outra coisa importantíssima é que, classicamente, a gente utiliza a notação f a menos 1 de x para representar uma inversa da função. Isso não significa que isso aqui pode ser representado como sendo 1 sobre f de x. Então, cuidado! Isso aqui, pessoal, essa representação, esse menos 1, é apenas para indicar que nós estamos trabalhando com uma função inversa. É uma mera questão de notação. Não vá me falar que f a menos 1 de x é a mesma coisa que 1 sobre f de x. Continuando, agora a gente vai falar sim sobre a função arcosseno de x. Então, olha só, f a menos 1 de x, ou seja, o inverso da função f de x, que é seno de x, a gente vai chamar de função arcosseno de x. No caso da função arcosseno de x, o domínio
vai de menos 1 até 1, e a imagem vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, olha como fica. Presta atenção porque assim fica mais fácil de você entender. Aqui nós temos, em verde, tracejado, a função f de x é igual a seno de x, a função que você já conhece. Eu vou aplicar uma restrição nessa função de forma agora a considerá-la apenas no intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ou seja, tudo aquilo que vem antes e tudo aquilo que vem depois não me interessa. O intervalo considerado da função f de x igual a seno de x, eu estou aplicando uma restrição, vai agora de menos π sobre 2 até π sobre 2. Este trechinho aqui. Considerando esse trechinho, eu posso traçar uma bissetriz dos quadrantes ímpares e espelhar esse trechinho. Se eu fizer isso, eu vou obter essa função em rosinha, que é a função f a menos 1 de x, que é a arco seno de x, que é a inversa da função seno de x. Tranquilo? Então, olha só, mais detalhadamente, nós temos aqui a função f de x igual a seno de x. Eu separei o trecho que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Eu apliquei uma restrição a essa função, né? A função seno de x. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou pegar esse trechinho e, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, eu vou espelhar. Eu vou obter esta função em rosinha. De forma mais resumida ainda, olha o que eu posso fazer. Nós temos aqui o trecho da função seno de x, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, que é o trecho da função que eu estou considerando para poder criar a inversa. Perceba uma coisa legal. Perceba que esse trechinho, se eu criar uma série de retas paralelas ao eixo x, todas essas retas paralelas ao eixo x, considerando a imagem da função, que vai de menos 1 até 1, vão interceptar essa função uma única vez. Ou seja, realmente esse trecho se comporta como uma função bijetora. E se comporta como uma função bijetora, eu posso falar a inversa. Olha que tranquilo. Agora vamos explicar o domínio e a imagem. É bem fácil, tá, pessoal? O domínio e a imagem vão representar, respectivamente, os intervalos horizontal e vertical para os quais a função está definida. Ou seja, o domínio vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, e a imagem vai de menos 1 até 1. Domínio, grosso modo, os valores de x para os quais a função está definida vão de menos π sobre 2 até π sobre 2. Imagem, grosso modo, os valores de y da função para os quais ela está definida vai de menos 1 até 1. Claro que eu estou falando da função seno de x. Na função arco seno de x, que é a inversa dessa função, o domínio e a imagem mudam. Olha que legal. O domínio de uma é a imagem da outra. Aqui o domínio vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, então, nesta função, a imagem vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui a imagem vai de menos 1 até 1, então aqui o domínio vai de menos 1 até 1. Outra coisa para facilitar a sua vida, na construção do gráfico da inversa, é que o x troca com o y. Então, olha só, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto representa o valor em x, π sobre 2, o valor em y, 1. Esse mesmo ponto aqui, análogo a esse primeiro, vai trocar x com y. O x que agora vai ser o 1 e o y agora que vai ser o π sobre 2. Percebe que trocou x com y? Aqui o x era π sobre 2, o y vale 1. Agora que o x equivale 1, o y vai valer π sobre 2. Mesma coisa para esse outro pontinho, ó. Olha só, esse pontinho vale o x dele menos π sobre 2, o y menos 1. Aqui troca. Agora, o x dele vai valer menos 1, o y menos π sobre 2. Outra dica, então, importantíssima na hora de você fazer a construção do gráfico. E claro, pessoal, se você pegar o gráfico da função seno padrão e a sua respectiva inversa e colocar no mesmo plano cartesiano, você vai perceber que as duas funções são simétricas em relação
a bissetriz dos quadrantes ímpares em relação a essa retinha azul aqui. Tranquilo nisso? Vamos avançar. Se você entendeu perfeitamente a função arco-cosseno de x, a função arco-cosseno de x é uma piada. É muito fácil. Olha só, o domínio vai ser de menos 1 até 1, o contradomínio de 0 até π. Mas, Nerk, isso aqui não é a imagem que você tinha falado? Cuidado, pessoal. Um detalhe importante. Na função bijetora, a imagem é igual ao contradomínio. Então, no caso específico da função bijetora, esse intervalo aqui, ó, que vai de 0 a π, pode ser chamado tanto de contradomínio como de imagem da função. Tranquilo? Então, olha só. Nós vamos colocar no gráfico a função f de x igual a cosseno de x, que vocês já conhecem, é essa curva aqui, em amarelo. Obviamente, ela não é uma função bijetora, mas eu vou aplicar uma restrição nessa função. Cuidado que a restrição na função cosseno de x vai mudar. Não vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2, como havia sido a função seno de x com a qual nós estávamos trabalhando. A função seno de x vai ser restrita de menos π sobre 2 até π sobre 2. A função cosseno de x, para que nós obtenhamos a inversa, vai ter outra restrição. Essa função vai ser restrita de 0 até π. Então, cuidado para não confundir. Nós vamos agora considerar esta função apenas indo de 0 até π. Tudo que vem antes, tudo que vem depois é desconsiderado. Então, nossa função, repita comigo, vai de 0 até π. Aplicando essa restrição, nós vamos obter este trechinho. Se nós espelharmos esse trechinho em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, nós vamos obter este outro trecho que vai representar a função arco-cosseno de x. Bem tranquilo, né? Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos a função cosseno de x, aqui nós temos o trecho que está considerado, ou seja, a restrição que eu apliquei à função, que vai de 0 até π, é só esse trechinho azul, e espelhando, conforme eu disse, esse trechinho azul em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, eu vou obter esse trechinho em rosa. Isso é melhor representado nesta figura aqui embaixo. Com base nisso, a gente pode novamente fazer um resuminho. Então, olha só, nós vamos pegar a função f de x igual a cosseno de x, a função cosseno de x que você já conhece, e vamos restringi-la de 0 até π. Consequentemente, o domínio da função vai de 0 até π. A imagem da função, pessoal, são os limites o quê? No eixo y, né? Qual que é o intervalo válido da função no eixo y, que vai de menos 1 até 1 também. Então, vai de menos 1 até 1 também. Isso bate, no caso, com a função seno de x. O domínio muda, a imagem é a mesma da função f de x igual a seno de x. Se nós pegarmos esta curvinha aqui em amarelo e espelharmos essa curvinha, conforme eu disse, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, nós vamos obter este trechinho em verde, que é a função arco-cosseno de x, e da mesma forma que acontecia na função seno de x, isso vai valer para todas as funções inversas, tá, pessoal? O x, entre aspas, troca com y. Então, por exemplo, este pontinho aqui, o x vale π, o y vale menos 1. Aqui, pessoal, esse pontinho muda de posição, né? O x vai valer menos 1, o y é que vai valer π. Esse outro pontinho, 0x, 1y, aqui troca, né? 1x, 0y. E outra coisa importante, pessoal, é que o domínio de uma função é a imagem da outra. Então, se o domínio aqui vai de 0 até π, a imagem é que agora vai de 0 até π na inversa. Se a imagem vai de menos 1 até 1, o domínio é que vai de menos 1 até 1 na inversa. Continuando, pessoal, agora a gente vai falar sobre a função arco tangente de x. Muito fácil, só que nós temos um detalhe importantíssimo. A função tangente de x padrão, conforme vocês já sabem, não é definida para x valendo menos π sobre 2 e nem para x valendo π sobre 2. Portanto, esses dois valores, que na verdade limitam a função, mas não fazem parte do intervalo da função. Eles delimitam o intervalo,
mas o x não pode valer nem π sobre 2 negativo, nem π sobre 2 positivo. Portanto, esses dois extremos são excluídos tanto do domínio da função original, como da imagem da função inversa. Tranquilo? Então, olha como fica, pessoal. Aqui nós temos a função f de x é igual a tangente de x, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, sem incluir esse cara nem esse. Lembrando que esses valores apenas delimitam o intervalo do domínio, mas não fazem parte do domínio. Cuidado com isso. Então nós temos aqui o domínio indo de menos π sobre 2 até π sobre 2, sem incluir esses caras. Nós podemos representar o domínio desta forma, tá, pessoal? Com colchetes para fora, para indicar que esses dois caras, esses dois extremos do intervalo não estão incluídos, ou então também com parênteses. Quando eu utilizo parênteses, isso é uma forma também de dizer que esse cara e esse estão excluídos do domínio ou da imagem, dependendo da aplicação que a gente faz, da nossa função que estamos considerando. Então, o domínio vai de menos π sobre 2 até π sobre 2 sem considerar esses caras, e a imagem vale reais, porque a gente bem sabe que no caso da função tangente de x, ela não é limitada verticalmente da mesma forma que a função seno e a função cosseno. A gente sabe, deixa eu voltar um pouquinho, que, por exemplo, que a função f de x igual a cosseno de x é limitada entre menos 1 e 1. Isso não acontece com a tangente. Ela não possui essa limitação vertical. Por isso a gente fala que a função f de x igual a tangente de x, a imagem dela é reais. Nós podemos ter qualquer valor de y pertencendo à imagem da função. Novamente, se nós pegarmos esse gráfico e espelharmos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, nós vamos obter esse trechinho em verde que representa o inverso da função f de x igual a tangente de x, ou seja, a função arco tangente de x, que a gente representa melhor neste outro gráfico em separado. E claro, isso não muda nunca, o domínio de uma é a imagem da outra. Então, se aqui o domínio é esse, a imagem vai ser igualzinha a esse domínio. Se a imagem é reais, aqui no caso da função arco tangente, o domínio é que vai ser reais. Continuando, pessoal, dicas gerais para resolução de exercícios. Olha só, quando você ler y é igual a arco c no meio, você deve ler isso da seguinte forma: y é o arco cujo seno vale meio. Na resolução de exercícios, você deve normalmente considerar duas coisas. Olha só, quando você fala que y é o arco cujo seno vale meio, você está falando duas coisas. Você está falando que o seno de y vale meio e que o y, que representa o arco seno de x, está delimitado entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque a função arco seno de x tem essa delimitação. Já a função arco cosseno de x é delimitada entre 0 e π, e a função arco tangente é delimitada entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Lembrando que menos π sobre 2 e π sobre 2 não fazem parte do domínio da função. Então, olha como fica. Exemplo, y é igual a arco cujo seno vale meio. Então, seno de y vale meio, e y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Y é igual a arco cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que o cosseno de y agora vale raiz de 3 sobre 2, e y está entre 0 e π. E, finalmente, quando nós temos que o y vale arco cuja tangente vale raiz de 2 sobre 2, nós estamos dizendo que a tangente de y vale raiz de 2 sobre 2 e o y está delimitado entre menos π sobre 2 e π sobre 2, claro, sem considerar esses extremos. E agora vamos lá, pessoal. Uma dica para vocês importantíssima. Eu sei que muita gente não lembra de alguns valores de seno, cosseno e tangente para alguns ângulos notáveis, então eu estou colocando essa tabela para vocês. Pausa o vídeo e copia se você não tiver ou eventualmente não lembrar desses valores. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Exercício 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Y é igual ao arco cujo seno vale meio. Logo, nós temos duas considerações a fazer.
Seno de y vale meio, e o y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Agora eu pergunto para vocês, neste intervalo considerado, quem é o seno de y? Qual o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno vale meio? Muito fácil, né? É o π sobre 6. Portanto, π sobre 6 é a resposta desse problema. Vamos continuar. Y é igual a arco cujo cosseno vale meio. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Y é igual a arco cujo cosseno vale meio. Temos que fazer novamente duas considerações, que são o cosseno de y vale meio e o y está entre 0 e π. Então, vamos lá. Quanto vale esse y? Simples. O y vale π sobre 3, porque π sobre 3 representa o ângulo ou arco cujo cosseno vale meio, e ele está delimitado entre 0 e π. E vamos lá, pessoal, mais um exercício. Pausa o vídeo. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Y é igual a arco cuja tangente vale 1. Nós temos duas considerações que são a tangente de y vale 1 e y é, cuidado, tá, pessoal, maior que menos π sobre 2, menor que π sobre 2. Se vocês observarem os exemplos anteriores, ó, y é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a π. Deixa eu botar outro. Aqui, ó, menor ou igual, né? Olha só o que vai acontecer. Na tangente, a gente não pode utilizar menor ou igual, porque esse valor delimita o intervalo, mas ele deve ser desconsiderado. O y nunca pode atingir o valor menos π sobre 2, nem o valor π sobre 2. Então, vamos lá. Qual que é o valor, qual que é o arco, né? O ângulo cuja tangente vale 1 e está situado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. No caso, π sobre 4. Né? A gente sabe que a tangente de π sobre 4 vale 1 e π sobre 4 está nesse intervalo. Responde a esses dois casos, essa é a resposta. E aí, pessoal, estão acertando? Maravilha! Vamos para o quarto exercício. Calcule o valor de y é igual a cosseno de 2 arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, gente, fizeram? Vamos lá. Nós temos então que y vale cosseno de 2 arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale essa parte aqui de dentro? Porque, note, a gente nesse tipo de exercício vai resolver, entre aspas, de dentro para fora. Então, eu primeiro vou calcular quanto vale o arco cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2, para só então calcular o resto, né? Eu vou, friso, de dentro para fora. Qual que é o arco cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Obviamente, tá, pessoal, uma coisa importante. Eu não coloquei aqui justamente para não poluir o exercício, mas as condições de existência continuam valendo. A gente sabe que o cosseno de x ele tem que estar entre 0 e π. Então, vamos lá. Qual que é o arco cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2? É o arco de valor π sobre 6. Já resolvemos uma parte do nosso exercício. Então, agora, todo esse trecho aqui vai ser substituído por π sobre 6. Galera, 2 que multiplica π sobre 6. 2 em cima, 6 embaixo. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Fica, então, π sobre 3. Logo, o nosso novo problema é calcular cosseno de π sobre 3, que, como vocês bem sabem, vale meio. E aí, gente, tranquilo nisso? Continuando, determine o domínio da função y é igual a arco cujo seno vale 3x. E aí, pessoal, fizeram? Posso fazer? Vamos lá. Y é igual a arco cujo seno vale 3x. Isso é a mesma coisa que dizer que seno de y vale 3x. E a gente sabe, esquece por enquanto 3x, que o seno de y ele está delimitado entre menos 1 e 1. Consequentemente, se seno de y está delimitado entre menos 1 e 1, quanto vale seno de y? 3x. 3x também está delimitado entre menos 1 e 1. Agora, perceba o seguinte, eu posso dividir tudo isso aqui,
toda essa desigualdade por 3. Eu vou obter menos 1 por 3 vai dar menos 1/3. 3x por 3, o 3 de cima corta com 3 de baixo, fica x. E 1 por 3, 1/3. Consequentemente, o nosso x está definido entre menos 1/3 e 1/3. E isso corresponde ao domínio da nossa função. Logo, o domínio da função está definido por um intervalo que vai de menos 1/3 até 1/3. Tranquilo, gente? Continuando exercício 6, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Determine a imagem da função y é igual a menos 2, arco cujo cosseno vale x. Galera, por enquanto, esqueça essa função. Qual é a função que você conhece? A função y é igual a arco cujo cosseno vale x, sem esse menos 2. É isso aqui, ó, arco cujo cosseno vale x. A imagem da função arco cujo cosseno vale x está delimitada entre 0 e π. Lembra que a gente aprendeu isso? Bem tranquilo, né? Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar em menos 2 arco cujo cosseno vale x. Portanto, eu vou pegar esta função que eu já conheço e vou multiplicar por menos 2. Se eu pegar toda essa desigualdade e multiplicar por menos 2, eu vou obter o que eu quero, que é a imagem dessa função. Então, é o que eu vou fazer. Multiplicando por menos 2, eu vou obter. Cuidado agora, porque nós temos um detalhe importantíssimo, tá, gente? Quando nós multiplicamos uma desigualdade por um valor negativo, as desigualdades são invertidas. Então, por exemplo, este símbolo, que é menor ou igual, vira maior ou igual. A mesma coisa com esse cara. Inclusive, nós já aprendemos isso nas aulas iniciais de inequação. Se você não lembra, dá uma olhadinha. Mas, resumidamente, quando você multiplica uma desigualdade por um valor negativo, a desigualdade é invertida. Portanto, esse cara que é menor ou igual vira maior ou igual, e esse cara que era menor ou igual também vira maior ou igual. Agora vamos lá. Multiplicamos por menos 2, 0 vezes menos 2 dá 0, né? Arco cujo cosseno vale x multiplicado por menos 2 vai dar menos 2, que multiplica arco cosseno de x, que é exatamente o que eu quero. E finalmente, π multiplicado por menos 2 vira menos 2π. Agora, mais um detalhe importante. Quando você representa a imagem ou o domínio de uma função, naquela representação de intervalo, você pega o menor valor e vai até o maior valor. O menor valor é menos 2π. Então, nós pegamos primeiro o menos 2π até 0. Cuidado para não errar em besteira. Logo, a imagem da nossa função vai ser o intervalo que vai de menos 2π até 0. E aí, pessoal, acertaram? Tranquilo? Continuando, gente. Exercício 7. Calcule seno do arco tangente de 7 sobre 4. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, gente, fizeram? Vamos lá, então. Lembre-se que arco cuja tangente vale 7 sobre 4, eu posso chamar de um ângulo qualquer, eu posso chamar de alfa, né? Então, arco cuja tangente vale 7 sobre 4, eu vou chamar de alfa. E vou fazer isso porque eu não sei qual é o cara, não é um ângulo notável, que possui a tangente valendo 7 sobre 4. Portanto, arco cuja tangente vale 7 sobre 4, eu vou chamar de alfa. Se tudo isso aqui vale alfa, eu quero que você note que o nosso novo problema agora é calcular seno de alfa, né? Porque arco tangente de 7 sobre 4 nós chamamos de alfa. Substituição simples e pura. Outra coisa que eu quero que você perceba, claro, é que se arco cuja tangente de 7 sobre 4 vale alfa, que é o que a gente fez, então eu posso falar para vocês que a tangente de alfa vale 7 sobre 4. Eu não sei quanto vale esse cara, mas eu sei que a tangente dele vale 7 sobre 4. Tranquilo nisso? Vamos continuar. Galera, olha que 10. Eu quero calcular o seno de alfa, mas eu só tenho a tangente de alfa. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Só que note que nós não temos cosseno de alfa, né? Nem, muito menos cosseno ao quadrado de alfa. Qual que é a sacada aqui? Eu vou dividir toda essa minha equação
por cosseno ao quadrado de alfa. Para que isso? Olha que 10. Seno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa vira tangente ao quadrado de alfa, né? Se seno sobre cosseno é tangente, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Acho que aí tranquilo, né? Cosseno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa vale 1. E finalmente 1 dividido por cosseno ao quadrado de alfa vira 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa mesmo. E olha que 10, eu obtive uma nova fórmula que pode me auxiliar a resolver o exercício. Gente, quanto que vale a tangente ao quadrado de alfa? Olha só, tangente de alfa, 7 sobre 4. Então faremos 7 sobre 4 ao quadrado, né? Porque aqui está o quadrado. 1 copia, cosseno ao quadrado e o resto copia. Galera, quanto que dá 7 ao quadrado? 49. 4 ao quadrado, 16. Então eu vou somar 49 sobre 16 mais 1. Eu vou obter 65 sobre 16. E como nós temos 1 sobre cosseno ao quadrado desse lado, eu inverto esse cara e inverto o resultado obtido. Fique então que cosseno ao quadrado de alfa vale 16 sobre 65. Eu vou deixar desse jeito porque eu vou utilizar esse resultado desta forma mesmo. Eu vou usar novamente esta formulinha porque eu quero obter seno de alfa. Se eu achar quanto vale seno de alfa, acabou o problema. Então, olha só, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vale 1. Quanto que vale o cosseno ao quadrado de alfa? 16 sobre 65. 1 copia, ficou então seno ao quadrado de alfa mais esse cara é igual a 1. Posso pegar esse cara que está somando, jogo para o outro lado, subtraindo. Ficou então 1 menos 16 sobre 65, que vai dar 49 sobre 65. Logo, seno ao quadrado de alfa vale 49 sobre 65. Tirando raiz quadrada em cima e embaixo, fica 7 sobre raiz de 65. Racionalizando, né, vai ficar 7 raiz de 65 sobre 65. E aí, pessoal, acertaram? Parabéns! E vamos para o monstrinho da aula de hoje, o exercício 8. O exercício 8 vai utilizar algumas das fórmulas da trigonometria que nós já aprendemos. Por exemplo, além da relação fundamental e da formulinha que a gente acabou de aplicar, nós vamos precisar saber que cosseno de alfa sobre 2 é mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa sobre 2. Outra coisa importante é que se alfa é um ângulo do primeiro quadrante, necessariamente o cosseno de alfa vai ser positivo. Por conta disso, esse sinal aqui, ó, mais ou menos, pode ser desconsiderado porque a gente só vai se importar com o resultado positivo. O resultado negativo não é importante para a gente. E finalmente nós vamos utilizar também no próximo exercício que seno de 2α vale 2 cosseno de alfa, seno de alfa, né? Seno do arco duplo e aqui cosseno do arco metade. Então, dito isso, vamos para o exercício 8. Boa sorte, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Como eu já disse, né? Exercício muito trabalhoso. Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou começar de dentro para fora. Eu já disse isso para vocês algumas vezes. Então, nós vamos calcular agora o arco cujo seno vale raiz de 5 sobre 3, que para o nosso azar não é um arco notável. Então eu vou fazer igual ao que eu fiz no exercício 7. Arco cujo seno vale raiz de 5 sobre 3, eu vou chamar de alfa. Logo, o seno de alfa vale raiz de 5 sobre 3. Guarda isso. Então nós temos agora o seguinte problema. Cosseno de tudo isso. Logo, nós temos cosseno de meio, que multiplica arco, cujo seno vale raiz de 5 sobre 3. Esse cara em verdinho, nós chamamos de alfa. Então, eu vou colocar para vocês cosseno de meio vezes alfa. E meio vezes alfa vai dar alfa sobre 2. Logo, o nosso novo problema, esse cara aqui, agora vai ser cosseno de alfa sobre 2, que é o que a gente precisa calcular. Galera, para calcular o cosseno de alfa sobre 2, primeiro a gente tem que calcular o valor do cosseno, que nós ainda não temos. Para calcular o valor do cosseno, nós vamos utilizar a formulinha seno ao quadrado de alfa
mais cosseno ao quadrado de alfa vale 1. Essa vocês já conhecem, né? Então nós temos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. A gente já viu, né? Deixa eu voltar um pouquinho, que o seno de alfa vale raiz de 5 sobre 3. Eu vou utilizar esse valor na minha resolução. Então vamos lá? Vai ficar então seno ao quadrado de alfa vale raiz de 5 sobre 3, tudo isso ao quadrado. Copia esse cara, copia esse, né? Então nós temos que esse cara ao quadrado vai ficar 5 sobre 9. Eu quero que vocês percebam que ele está somando, passa para o outro lado subtraindo. Vamos fazer então 1 menos 5 sobre 9. E cosseno ao quadrado de alfa vai ficar então 4 sobre 9. Como nós estamos interessados no valor positivo do cosseno, nós vamos desconsiderar o valor negativo e vamos ficar com positivo. Cosseno ao quadrado de alfa tira a raiz quadrada dos dois lados, desconsidera o valor negativo, né? Nós vamos ficar com 2 sobre 3, porque a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Cosseno de alfa vale 2 terços. Por que que nós vamos fazer isso? Porque é simples. Observe que no nosso exemplo, o seno de alfa vale raiz de 5 sobre 3, um valor positivo. Como nós não estamos trabalhando com todo o círculo trigonométrico, cuidado, lembre-se que essa função tem restrição, né? A função seno de alfa, ela está sendo considerada no intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Não se esqueça disso quando você estiver trabalhando com funções trigonométricas inversas. Então, consequentemente, eu quero que você perceba que para que esse valor dê um resultado positivo, necessariamente esse alfa é do primeiro quadrante. E se alfa é do primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno é positivo, a tangente é positiva, e exatamente por esse motivo eu estou trabalhando de forma a obter valores positivos. Então olha só, nós temos então que o cosseno de alfa vale 2 sobre 3. Achando o cosseno de alfa, eu preciso achar o cosseno de alfa sobre 2. Por que eu preciso achar o cosseno de alfa sobre 2? Deixa eu voltar um pouquinho. Porque o meu problema agora, lembre-se que eu fiz uma série de transformações, ele se reduziu a achar, por enquanto, né, um trecho do problema, cosseno de alfa sobre 2. Recapitulando, a gente trabalhou com esse cara, peguei meio vezes esse cara, e fazendo meio vezes esse cara, eu obtive alfa sobre 2. Eu preciso agora calcular cosseno de alfa sobre 2. Eu estou aqui, ó, nesta etapa. Vou obter um resultado, preciso depois multiplicar esse resultado por raiz de 3. Mas isso é a próxima etapa. Vamos primeiro, por enquanto, calcular o cosseno de alfa sobre 2. Vamos lá, então. Avançando, nós temos que, aqui, cosseno de alfa sobre 2 vale raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa sobre 2. Perceba, claro que como eu estou interessado no valor positivo, eu desconsiderei o mais ou menos aqui. Eu vou considerar apenas o resultado positivo. Gente, cosseno de alfa, 2 terços. Só colocar 2 terços aqui dentro e ser feliz. 1 mais 2 terços sobre 2. 1 mais 2 terços, 5 terços, né? Dividido por 2, pessoal, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então eu tenho 5 terços vezes meio. Vai dar 5 sextos. Tudo isso dentro da raiz. Portanto, o cosseno de alfa sobre 2 vale raiz quadrada de 5 sobre 6. E avançamos na nossa conta. Vamos lá. Vamos voltar ao exercício. Né? Você percebe que tem muitas idas e voltas. Galera, por enquanto, eu calculei todo esse trecho em verde. Todo esse trecho em verde já está calculado. E a gente viu que o cosseno desse trecho em verde vai dar raiz quadrada de 5 sobre 6. Agora a gente vai multiplicar por raiz de 3. Se nós temos duas raízes quadradas e nós temos um produto entre elas, basta que nós multipliquemos os radicandos. Então eu vou fazer 3 vezes 5, que vai dar 15. Ficou então 15 sobre 6. 15 em cima, 6 embaixo, eu consigo dividir em cima e embaixo por 3. 15 por 3 dá 5, 6 por 3 dá 2. Logo, ficou o seno de 2, que multiplica arco cuja tangente vale raiz de 5 sobre 2. Galera, agora eu vou fazer uma outra transformação. Eu vou chamar o arco cuja tangente vale raiz de 5 sobre 2, que novamente não é um arco notável,
de beta. Então, esse carinha passou a ser chamado de beta. Consequentemente, o meu novo problema agora é calcular seno de 2 vezes esse cara, ou seja, seno de 2 beta. Galera, olha como fica. A gente vai lembrar que seno de 2 beta vale 2 seno de beta cosseno de beta, né? Fórmula do arco duplo. E como nós fazemos então? Muito fácil. Seno de 2 beta é 2 seno de beta cosseno de beta. Só que, perceba, eu não tenho nem o seno de beta, nem o cosseno de beta. A única coisa que eu tenho é que se o arco cuja tangente de raiz de 5 sobre 2 vale beta, obviamente, tangente de beta vale raiz de 5 sobre 2. Então, olha o que eu vou fazer. Se o arco cuja tangente de raiz de 5 sobre 2 vale beta, então, tangente de beta vale raiz de 5 sobre 2. Galera, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta vale 1. Isso aqui vocês estão acostumados a fazer. Terceira vez eu acho que a gente está fazendo isso. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta vale 1. Eu posso dividir tudo isso por cosseno ao quadrado de beta. Vai ficar seno dividido por cosseno ao quadrado, né? Tudo ao quadrado vai ficar tangente ao quadrado de beta. Aqui, cosseno ao quadrado de beta dividido por cosseno ao quadrado de beta vale 1. E 1 por cosseno ao quadrado de beta, 1 sobre cosseno ao quadrado de beta. E agora vamos lá. Tangente ao quadrado de beta é esse cara ao quadrado, né? 1 copia e 1 sobre cosseno ao quadrado de beta copia. Galera, nós temos então que raiz quadrada de 5 sobre 2 ao quadrado tira esse cara da raiz. Ficou 5 sobre 2 mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de beta. 5 sobre 2 mais 1 vai dar 7 sobre 2, é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de beta. E aqui tem várias formas de você resolver. Você pode multiplicar em cruz e tal. Eu tenho uma outra forma muito elegante. Se nós temos 7 sobre 2 e aqui nós temos 1 sobre cosseno ao quadrado de beta, nós podemos inverter os dois lados. Vai ficar então 2 sobre 7 vale cosseno ao quadrado de beta sobre 1, que é cosseno ao quadrado de beta, né? Logo, cosseno ao quadrado de beta vale 2 sobre 7. Guarda isso, porque nós temos cosseno de beta vale raiz quadrada de 2 sobre 7. Essa conta eu não precisava fazer, tá, pessoal? Agora que eu percebi, mas tudo bem, deixa aqui. Eu vou precisar apenas do valor do cosseno ao quadrado de beta, que vale 2 sobre 7. Então, olha só. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta vale 1. Seno ao quadrado de beta copia. Cosseno ao quadrado de beta não precisava fazer isso, é direto, né? 2 sobre 7. Já vou fazer aqui. É igual a 1. Eu posso pegar esse 2 sobre 7 e passar para o outro lado subtraindo, né? Porque ele está somando. 1 menos 2 sobre 7 vai dar 5 sobre 7. Portanto, seno ao quadrado de beta vale 5 sobre 7. Tirando raiz dos dois lados, a gente vai lembrar que nós estamos trabalhando com valor de seno positivo. Portanto, seno de beta vale raiz quadrada de 5 sobre 7 positivo, né? E agora, pessoal, olha que 10. Nós temos, deixa eu voltar para vocês, né? Cosseno de beta e seno de beta. E eu finalmente posso calcular seno de 2 beta, porque seno de 2 beta vale 2 seno de beta, cosseno de beta, né? Então vamos lá. É só isso que falta para a gente terminar o exercício. Seno de 2 beta vale 2 seno de beta, cosseno de beta. Seno de beta, raiz quadrada de 5 sobre 7. Cosseno de beta, raiz quadrada de 2 sobre 7. Galera, o que dá para fazer? Nós temos um produto de raízes, nós podemos manter o mesmo radical e multiplicar os radicandos. Vai ficar, então, 5 sobre 7 vezes 2 sobre 7. 5 vezes 2 dá 10, 7 vezes 7, 49, ou 7 ao quadrado, como você preferir. Esse 7 sai da raiz, ficou, então, 2 que multiplica raiz quadrada de 10, que não saiu da raiz, sobre 7. E é o que a gente queria saber. Seno de 2 beta ficou então 2, que multiplica raiz quadrada de 10 sobre 7. E aí, pessoal, tranquilo? Acertaram? Parabéns! Isso corresponde à alternativa B. Ufa! Beleza, pessoal?